Caro Presidente da APDC, Diogo Vasconcelos, meu caro amigo, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar deixem-me cumprimentar todos vós e dizer-vos quão importante é para mim estar aqui ao vosso lado e poder, pelo menos por breves minutos, absorver também um conjunto de ideias e de contributos que considero fundamentais para a ação do Governo e também para a ação daquilo que é o trabalho que faço e que realizo diariamente enquanto responsável por este setor. Em segundo lugar, gostaria de saudar a APDC por mais esta iniciativa. A APDC já nos tem habituado a excelentes iniciativas e aproveitar bem os temas, e nomeadamente com um time to market excelente, e penso que mais uma vez a APDC está de parabéns por organizar este evento. Uma palavra especial ao Diogo Vasconcelos, até porque, enfim, naquilo que nós partilhámos relativamente à preparação desta conferência, ficou claro que ele faria, digamos, esta entrada de análise da conjuntura e, portanto, dar-me a deixa para poder prosseguir. Estou a brincar, não combinámos nada, mas ele acertou na mousse naquilo que é o fundamental e fez uma excelente intervenção e uma excelente análise, deixando-me, obviamente, o espaço para eu poder prosseguir relativamente àquilo que é a ação e à orientação que o Governo tem tido nesta matéria. Mas, enfim, deixem-me recordar uma palavra muito especial para o Diogo. Enfim, eu penso que disse isso na tomada de posse, mas se não disse, digo agora. O Diogo e eu somos contemporâneos de faculdade, embora ele no Porto e eu em Lisboa, mas já nessa altura tínhamos um conjunto de preocupações que nos levaram a enredar por várias lutas, nomeadamente os movimentos associativos. Ele era presidente da Federação Académica do Porto, eu era presidente da Associação Académica de Lisboa, que congregava as faculdades, as associações de estudantes das faculdades de Lisboa, e ele na Federação congregava as do Porto. E, portanto, desde essa altura não trilhámos um percurso comum, porque felizmente cada um seguiu o seu caminho, mas no percurso de ambos temos-nos cruzado em diversas ocasiões e sempre, que era o facto mais curioso, sempre por temas ou por causas que são causas extremamente importantes. E a causa de hoje também é uma causa extremamente relevante, nomeadamente tendo em conta tudo aquilo que o Diogo já disse, mas que eu acrescentaria. Nós vivemos um período, enfim, de crise, mas eu gostaria de recordar, porque, enfim, quando se fala de crise, falamos sempre do aspecto negativo das crises. Mas eu gostaria de recordar que, do ponto de vista histórico, se nós analisarmos todas as crises, verificamos que o mundo saiu sempre melhor de todas as crises do que quando entrou para essas crises. E eu estou absolutamente convencido que o mesmo vai acontecer nesta crise. Nomeadamente do ponto de vista energético, nós vamos sair muito melhor, incomparavelmente melhor, desta crise do que a situação em que estávamos quando para ela entramos. E isso penso que é verdadeiramente importante, mas também eu penso que a reação, embora haja muito a fazer nos próximos dias, haverá uma reunião extremamente importante, como já foi dito, nomeadamente há muito a fazer do ponto de vista da coordenação dos esforços públicos a nível mundial, mas o que é verdade é que também se nota nas preocupações e na análise da situação que hoje temos, a preocupação de atacar a crise exatamente com respostas que permitam que no médio e no longo prazo o mundo seja consideravelmente melhor. Por isso, a minha primeira palavra relativamente à crise era exatamente para vos deixar esta mensagem, uma mensagem de esperança que necessariamente tem a ver com a possibilidade de muito rapidamente sairmos da crise, mas sobretudo uma mensagem de grande confiança de que vamos sair dela melhor do que entramos. E o mundo sairá desta crise em melhores condições do que entrou. E, portanto,
Isso é obviamente, ou melhor, este momento é obviamente um momento de grande oportunidade, como o Diogo transmitiu. E dentro, enfim, podíamos destacar aqui várias áreas como oportunidade. Como sabem, o Governo lançou uma iniciativa de investimento e emprego e identificou 3 grandes áreas, 3 apostas em que o Governo concentrou as suas energias, nomeadamente do ponto de vista de investimento público, mas não apenas do ponto de vista de investimento público, também do ponto de vista da criação dos diferentes instrumentos para que estas 3 áreas tenham, quer no curto prazo, mas também no médio e no longo prazo, tenham resultados muito significativos. São as áreas da educação, da qualificação dos portugueses e, desse ponto de vista, tudo aquilo que estamos a fazer também em termos de investimento muito rápido na melhoria da rede escolar. O segundo tema eleito é a questão energética e da eficiência energética de todos os investimentos, mas não apenas todos os investimentos, tudo aquilo que está a ser feito do ponto de vista de sermos mais eficientes, todos os incentivos que estão a ser dados também para que os privados e que nós, enquanto agentes decisores de consumo, também tomemos as decisões de consumo acertadas, preparando um Portugal melhor, preparando melhores condições para que a nossa economia consiga, como eu disse, quando sair da crise, estar em melhores condições de caminhar e de prosseguir, mas também áreas do ponto de vista tecnológico, como as redes de nova geração. E, portanto, eu penso que esta iniciativa, Investimento e Emprego, que foi proposta à Assembleia da República através de uma lei, uma proposta de lei que foi aprovada e que provocou um conjunto de alterações do ponto de vista de orçamento, resumem bem aquilo que é a perspectiva e a visão que o Governo tem relativamente à situação que hoje vivemos. Ou seja, aposta na qualificação, na educação, através de um conjunto de mecanismos que atravessam todos os setores da atividade, mas também com um enfoque muito claro e muito rápido no investimento na modernização e na requalificação da rede escolar, a aposta na eficiência energética e a aposta nas redes de nova geração. As redes de nova geração, já aqui falámos, é uma oportunidade extraordinária. Eu diria que as redes de nova geração é um mundo novo. As redes de nova geração é um mundo novo. Eu penso que muitos, não aqueles que estão aqui nesta sala, enfim, não visualizam ainda o impacto ou aquilo que as redes de nova geração podem trazer, não apenas para Portugal, mas para o mundo. Estamos a falar para uma plateia que conhece bem, do ponto de vista técnico, aquilo que estamos a falar. Mas lá fora, provavelmente, esta mensagem ainda não passou. As redes de nova geração, como o Diogo também há pouco demonstrou de uma forma breve, vão permitir a melhoria do bem-estar dos cidadãos, com comunicações mais avançadas, com serviços mais inovadores, com serviços que vão ser acessíveis às famílias, às empresas, vão ser um conjunto, uma infraestrutura que vai também, no nosso ponto de vista, e esta é uma matriz, enfim, que o Governo é uma trave mestra da política do Governo, da ação do Governo, as redes de nova geração serão também um instrumento fundamental em termos de igualdade de oportunidades, nomeadamente se nós formos felizes e conseguirmos, porque o espírito nós temos, as ideias e as nossas propostas também já estão, enfim, em cima da mesa, algumas ainda não sabem, mas nos próximos dias saberão, e espero que elas sejam concretizadas com sucesso, e se forem concretizadas com sucesso, claramente, também aqui ao nível das redes de nova geração, iremos contribuir para a igualdade de oportunidades, para permitir que não haja pessoas que estejam excluídas do acesso à banda larga em alta velocidade e, portanto, do acesso à banda larga em alta velocidade a uma miríade de serviços que vão melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos portugueses. Mas as redes de nova geração são um desenvolvimento socioeconómico, pois eles vão, obviamente, trazer um impacto positivo quer na dinâmica empresarial, quer na geração de emprego e na promoção da coesão social, como há pouco também já observamos. O setor das comunicações
enfim, todos os estudos já o demonstram e o exemplo mais claro é aquilo que aconteceu em Portugal. O setor das comunicações tem um enorme efeito em todos os outros setores da economia. Em Portugal isso aconteceu nos últimos anos com as telecomunicações e as comunicações a introduzirem esses efeitos positivos na economia e estamos absolutamente convictos que aqui no caso das redes de nova geração este efeito será ampliado. As redes de nova geração também quer dizer investimento privado, e nomeadamente a atração de investimento estrangeiro, mas também investimento nacional e também investimento público. E, obviamente, as redes de nova geração irão provocar, do ponto de vista das externalidades, um conjunto de externalidades muito positivas, não apenas em ambiente, e isso é algo que já foi muito bem retratado no anterior congresso da APDC, com o Paper Smart 2010, se não 2020. Estou a tentar antecipar porque o Governo trabalha também em alta velocidade, à velocidade das redes de nova geração, e portanto a nossa tentação sempre é conseguir capturar mais cedo os efeitos que só se prevêem para um pouco mais tarde. Mas não apenas em termos ambientais, não apenas nos outros setores transversais da economia, mas também setores que estão muito ligados a esta área, como software, multimédia, engenharia de sistemas, que obviamente irão ser arrastados para este mundo novo e sobretudo, irão propiciar este mundo novo. E, portanto, o nosso entusiasmo, deste ponto de vista, o entusiasmo nas redes de nova geração, é um entusiasmo que está muito associado a esta matriz, a estes vetores, ou seja, é um mundo novo, é um mundo que provavelmente hoje ainda não conseguimos descortinar todos os impactos, nomeadamente no longo prazo e no médio prazo, mas é um mundo com efeitos muito significativos no curto prazo, nomeadamente ao nível do investimento, um investimento com impacto muito rápido, como já vimos, com um investimento que é essencialmente privado e, portanto, nesta altura é muito importante conseguirmos estimular o investimento privado, conseguirmos estimular que as decisões dos privados possam sair e, saindo, possam também elas contribuir para criarmos este ambiente mais positivo que é absolutamente necessário. Portanto, deste ponto de vista, as redes de nova geração são entusiasmantes, preenchem todas as checklists, enfim, que um governante provavelmente poderia ter e, portanto, não deixa dúvidas que este caminho, que o caminho que também nós estamos a trilhar em tentar dar as melhores condições para que este investimento saia é uma opção correta. E, desse ponto de vista, o que é que eu gostaria de vos dizer? Gostaria, enfim, de dizer que o Governo tem tido um grande entusiasmo, mas não apenas um grande entusiasmo, tem contribuído, na nossa opinião, decididamente, para que o tema investimento em redes de nova geração seja não apenas um tema atual, não apenas um tema em que nos referimos nestes colóquios, nestas convenções, mas sobretudo um tema em que lá fora, neste momento, já há muita gente neste momento a trabalhar, a investir, a colocar fibra e a dar resposta a este desafio. Por isso, nós começámos a trabalhar em meados do ano passado, relativamente a esta matéria. Lançámos uma resolução do Conselho de Ministros que era, na nossa opinião, uma resolução muito ambiciosa, punha a ambição de Portugal num dos patamares mais elevados daquilo que nós conhecíamos na altura em termos europeus do ponto de vista das redes de nova geração. Para executarmos esse protocolo, obviamente, tínhamos que associar digamos, um conjunto de parceiros, e essa foi o nosso objetivo número 1, envolvermos os operadores de telecomunicações, porque sem eles provavelmente o investimento seria mais difícil de sair, não apenas envolvermos os operadores, enfim, tentarmos envolver também outros potenciais investidores, demonstrando-lhes que essa opção para investimento provavelmente era uma boa opção no caso das redes de nova geração
envolvendo também os atores da sociedade civil, envolvendo, por exemplo, a APDC, com quem fizemos um protocolo em janeiro deste ano e que, enfim, tinha como principal objetivo promover o desenvolvimento das TICs do setor das tecnologias de informação e comunicação, posicionando-a como um agente de mobilização da sociedade civil em torno do setor, em torno das redes de nova geração. Enfim, uma resposta a esse protocolo é a própria organização deste evento, insere-se claramente dentro do espírito e daquilo que foram os compromissos que a APDC nessa altura adotou, com um conjunto de medidas para potenciar o investimento em redes de nova geração, mas sobretudo com um conjunto de medidas para divulgar os benefícios e as oportunidades que decorrem do acesso das redes de nova geração pelos cidadãos e pelas empresas. E é nesse contexto que hoje aqui estamos. Nessa mesma data em que assinámos o protocolo com a APDC, assinámos um protocolo com 4 operadores de comunicações eletrónicas, de forma a impulsionarmos este setor e, nomeadamente, para impulsionar o investimento em redes de nova geração. E recordo que nesse protocolo os operadores que subscreveram se comprometeram a antecipar para 2009 a afetação de recursos que permitam a ligação de rede fibra óptica a 1,5 milhão de utilizadores, colaborando, portanto, com o Governo e com os objetivos que o Governo tinha nesta matéria. A propósito, deixem-me-vos dizer que depois desses 4 operadores já tínhamos dado notícia pública de que um investidor tinha subscrito esse protocolo e hoje vamos dar notícia pública também de que um novo investidor aderiu ao protocolo. Enfim, é patrocinador desta sessão, a DST Telecom, irá hoje apresentar também o seu compromisso e aderir a este protocolo, aumentando não apenas o número de operadores e investidores, mas também mobilizando mais empresas para este esforço, que é um esforço coletivo. Mas queria dizer que no protocolo que assinámos, o Estado ficou com um conjunto de compromissos, nomeadamente o de criar incentivos ao investimento em redes de nova geração, e quero-vos recordar que, nesse contexto, já foi aprovado pela Assembleia da República, através da Iniciativa para o Investimento e Emprego, o sistema de incentivos e de benefícios fiscais ao desenvolvimento de redes de nova geração, e neste contexto foram aprovados benefícios fiscais aos cidadãos, onde se prevêem deduções no IRS até ao limite de 250 euros com a aquisição de equipamento informático e com a aquisição de equipamento relacionado com as redes de nova geração. Ou seja, o que isto quer dizer é que qualquer cidadão que adira a um serviço baseado em redes de nova geração, e neste momento já existem um conjunto de operadores que estão a disponibilizar serviços nesta área. Se eles subscreverem esses serviços, eles, no custo de aquisição do equipamento associado a este serviço, poderá ser deduzido em sede de IRS até um limite de 250 euros, ou seja, beneficiando estes cidadãos com uma poupança que pode ir até 250 euros. Mas não apenas incentivamos o consumo de produtos de redes de nova geração, como também incentivamos o investimento através de benefícios fiscais às empresas que foram aprovados, onde se prevêem deduções no IRC de 20% para investimentos até 5 milhões de euros e de 10% para investimentos superiores a 10 milhões de euros. Queria recordar que foi igualmente aprovado pelo Governo um regime excepcional de contratação pública, onde se fixaram procedimentos mais simples e mais rápidos para também permitir a modernização da infraestrutura tecnológica, quando isso seja uma decisão por parte de agentes da administração central, da administração local ou relacionados com a administração. Nesse protocolo tínhamos, além destes incentivos que, como já vimos,
foram já criados. Ainda uma matéria que está para ser anunciada, a forma como vamos dar incentivos a investimento nas zonas rurais. Este é claramente um tema muito importante para nós. Como há pouco vos disse, uma das traves mestras da governação e deste governo em todas as áreas, em todos os setores, é a igualdade de oportunidades e, portanto, neste contexto não poderíamos deixar de ser sensíveis a que o investimento, provavelmente, se não forem atribuídos incentivos, ele orientar-se-á numa primeira fase apenas nas zonas ou em zonas onde a rentabilidade seja maior. E, portanto, desse ponto de vista, até porque queremos que não haja qualquer português excluído deste esforço, iremos anunciar muito brevemente a forma como escolhemos para atribuir incentivos nas zonas rurais e possibilitando dessa forma, ou esperamos nós, dessa forma, tentando que o investimento seja feito em todo o país, em simultâneo. Um segundo compromisso que tínhamos era de criar uma linha de crédito disponível para todos os investidores nestas redes. A análise relativamente a esta matéria também está já terminada, quer com a Banca Comercial, quer com o Banco Europeu de Investimentos, e, portanto, também nos próximos dias será possível anunciar as condições em que esta linha de crédito será disponibilizada a todos os investidores em redes de nova geração, sendo que neste momento esta linha é uma linha extremamente interessante, porque estamos a falar de um mundo onde a escassez de dinheiro é um tema e, portanto, desse ponto de vista, também pretendemos acautelar para projetos que sejam projetos rentáveis, que sejam projetos que obedeçam um conjunto de critérios que serão, enfim, definidos pela banca comercial, mas obedecendo a esse conjunto de critérios, tenham a garantia de ter financiamento. Um terceiro vetor que também tinha sido nosso compromisso e que também está já concluído era promover a elaboração de medidas legislativas, nomeadamente tendo em vista a construção e instalação de condutas de uma forma rápida e eficaz, o acesso aberto a infraestruturas já existentes, portanto a condutas já existentes, ainda que utilizados em outros setores, a regulamentação das redes dentro e fora dos edifícios, proporcionando boas condições para que estas redes possam ser feitas no curto prazo e também o desenvolvimento de um sistema de informação centralizado que permita a todos os agentes ter informação sobre a localização de condutas para que na sua decisão de investimento ela possa ser uma decisão eficiente e possa aproveitar todas as infraestruturas que existem no terreno. Desse ponto de vista, este compromisso também já está concretizado, porque após um período de discussão em consulta pública do diploma, ele foi já aprovado em Conselho de Ministros na passada quinta-feira. Neste contexto, queria agradecer não apenas a contribuição de todos, mas sobretudo o esforço, porque para trabalharmos à velocidade, a alta velocidade, foi necessário efetivamente encurtarmos os prazos de consulta, o que foi possível, e recebemos uma larga participação e largos contributos que permitiram melhorar significativamente aquilo que era a nossa proposta inicial. Com este diploma e com o conjunto de ações que o Governo já tinha feito, nós obviamente quisemos contribuir para dar mais um impulso nacional às comunicações eletrónicas, correspondendo assim à escolha de um caminho que coloque Portugal entre os melhores exemplos mundiais ao nível da qualidade dos serviços de telecomunicações prestados. Mas desse ponto de vista eu gostaria de vos dizer que provavelmente hoje Portugal é um país que, tanto quanto, enfim, eu posso conhecer, sem paralelo naquilo que é a produção
legislativa e não apenas legislativa, das condições para que o investimento em redes de nova geração saia da forma mais eficiente. Enfim, Portugal foi dos primeiros países a ter uma oferta de acesso a condutas. Portugal já se tinha diferenciado desse ponto de vista, mas hoje, com esta lei que foi aprovada, Portugal dá um passo em frente, abrindo todas as infraestruturas aptas à instalação de redes de comunicações eletrónicas para o investimento em redes de nova geração, reduzindo aquilo que é uma das principais barreiras ao desenvolvimento das redes de nova geração e diminuindo dessa forma o custo do investimento. Não temos conhecimento de qualquer paralelo na Europa relativamente a Portugal e, portanto, entendemos que neste momento estamos a cumprir aquilo que é a nossa missão, que é dar condições para que, como há pouco vos disse, para que isto não seja apenas tema de seminários, mas seja tema de concretização de investimento. Também vos gostaria de dizer que, do ponto de vista daquilo que foi o regime que fixámos para as infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações e condomínios, aquilo que denominámos ITUR, também aí não conhecemos qualquer situação de paralelo em toda a Europa e somos pioneiros desse ponto de vista, normalizando um conjunto de regras para que estas infraestruturas sejam construídas, mas, sobretudo, tornando obrigatória essa construção. Portanto, também do ponto de vista, já tínhamos sido inovadores com o ITED, com aquilo que tinha a ver com os equipamentos de telecomunicações nos edifícios e agora estendemos essa inovação às áreas de loteamentos, urbanizações e condomínios, tornando, portanto, obrigatória a construção destas redes e definindo as normas em que isso acontece. Também aqui não temos conhecimento ou desconhecemos qualquer outro país que tenha, deste ponto de vista, um regime tão avançado como este. Para finalizar e para comparar também do ponto de vista europeu, aquilo que foi agora tornado lei através do diploma que foi aprovado no último Conselho de Ministros, a obrigação de termos um sistema de informação e cadastro centralizado, onde, dando um passo em frente relativamente a um diploma que já tinha existido no passado, mas que não teve possibilidade de se concretizar, também aí estamos a ser inovador. E isto, nos dias de hoje, não é o suficiente, mas eram peças absolutamente necessárias para criarmos o tal clima favorável para que este investimento pudesse, no curto prazo, sair e para que os compromissos que os próprios operadores assumiram connosco pudessem se tornar realidade nos próximos dias. Verão nos próximos dias, enfim, já houve empresas que anunciaram os seus compromissos, como disse, hoje uma outra empresa irá tornar público esse compromisso e nos próximos dias outras empresas avançarão com estes compromissos. Ora, esta lógica insere-se num trabalho que tem sido um trabalho longo e profícuo e que gostaria de salientar. Enfim, há poucos dias saiu o 14º relatório da Comissão Europeia sobre o setor e, enfim, Portugal, neste relatório, sai muito bem, sai em várias áreas com uma análise muito positiva por parte da Comissão. Deixem-me dizer, por exemplo, que Portugal, neste momento, de acordo com o relatório, é um dos países com mais altas taxas de receitas e de investimentos em percentagem do PIB no setor das telecomunicações, quando comparado com todos os outros países da União Europeia, o que demonstra que, deste ponto de vista, a nossa indústria está bem e recomenda-se. Está bem porque está a obter o retorno daquilo que é o investimento que faz, sendo que o investimento é um dos investimentos mais altos em termos relativos na Europa, que do ponto de vista da concorrência melhoramos em vários indicadores, aliás a própria Comissão salienta
isso mesmo, o relatório da Comissão salienta isso mesmo. Por exemplo, Portugal é o Estado-membro que tem o maior número de assinantes que usam um operador alternativo para o acesso direto. É igualmente um dos países com os preços de acessos agregados mais baixos de toda a União Europeia. Enfim, o relatório salienta ainda aquilo que já sabíamos e que não é grande novidade desse ponto de vista, que é, enfim, a penetração do serviço móvel em Portugal, mas salienta que mesmo assim continuamos a crescer a altas taxas, tendo aumentado 14,63% no último ano e, enfim, tendo ultrapassado taxas que são das mais altas em termos europeus. Deste ponto de vista, o relatório também salienta que temos não apenas uma das maiores taxas de penetração do serviço de voz, mas também um dos países com maior índice de penetração da banda larga móvel, o que é verdadeiramente notável para o pequeno país que é Portugal. E desse ponto de vista, deixem-me dizer, enfim, que obviamente entendemos que o Governo deu enormes contributos para que estes resultados pudessem ter sido obtidos. Quero só recordar o programa e-escolas, que nas suas diferentes áreas permitiu, neste momento, que mais de 1.100.000 portugueses se tivessem inscrito neste programa, que neste momento já se tivessem entregue mais cerca de 785.000 computadores a estes portugueses que se inscreveram neste programa, sendo que estes computadores, na sua grande maioria, têm todos uma ligação em banda larga móvel e, portanto, isto contribuiu decididamente para o empurrar destes padrões e destes índices que há pouco vos apresentei. Deixem-me dizer que destes 785.000, para que fique claro, nós entregámos mais de 182.000 no âmbito de iniciativa Oportunidades, portanto, dos trabalhadores que estavam em formação, 73.000 a professores, 252.000 a estudantes do ensino secundário e já mais de 275.000 nos estudantes no programa do Escolinhas com o Magalhães, o que soma tudo isto mais de 785.000 computadores entregues com ligação em banda larga por parte dos operadores que se associaram a este programa. Também em função disto, e não apenas em função disto, mas todo o contexto e todo o trabalho realizado, a taxa de utilização de banda larga aumentou significativamente. Nós, quando chegámos ao Governo, o número de acesso a banda larga era de cerca de 937.000 clientes que estavam registados na base. Hoje, enfim, se formos para estimativas mais otimistas, são cerca de 4 milhões, com números 4 milhões utilizando, enfim, o serviço de cartões e de telemóvel em termos de acesso de banda larga, o que traduz já num número muito significativo de utilizadores de banda larga em Portugal. Hoje, portanto, Portugal é um país que ocupa, como disse, uma sólida posição no pelotão da frente, no domínio da difusão e massificação da tecnologia, mas também comparando bem em termos mundiais e contrariando aquilo que foi, durante muitos anos, o proverbial atraso tecnológico que caracterizou o país, nomeadamente, enfim, durante muitas décadas. É importante lembrar que, durante muitos anos, Portugal registrou uma das piores taxas de penetração de telecomunicações da Europa, chegando a prever-se que seria necessário mais de um século para que se pudesse atingir os níveis de desenvolvimento de alguns dos países mais avançados. Situação que hoje está completamente alterada e Portugal passou em poucos anos da cauda para a dianteira em termos de indicadores mundiais de comunicações, nomeadamente em termos de comunicações móveis. Para isso, muito beneficiámos de um contexto tecnológico favorável. Portugal foi um dos primeiros países a lançar o serviço GSM, foi um dos primeiros países também a lançar